Você que é amante da tecnologia, pode e deve se aventurar conosco nesse podcast cheio de conhecimento e bom humor que vai transformar o seu dia a dia de trabalho para melhor. Aqui quem fala é Walter, sou gestor da Hot Hackers e host do Pod Dev. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a evolução do desenvolvimento de software dentro da Hotmart, continuando o nosso episódio anterior. Então, se você ainda não viu aí nossa conversa com o Matador e o Renatão, fica aí a dica para vocês. E, aprofundando um pouco mais nesse conhecimento e nessa abrangência, né, nessa disciplina grande que é o desenvolvimento de software, tenho aqui nossos ilustres convidados. Então, mais uma vez, aqui, a pessoa que tem um nome mais temido aqui dentro da Hotmart, que é o Matador. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Aurélio, né? Mas como todo mundo me conhece aqui na Hotmart como Matador, tô aqui para continuar aquele episódio que a gente estava falando sobre a história da Hotmart. Muito feliz em participar novamente. Vamos que vamos, Volta, vai ser top demais. Boa. E aqui a nossa outra convidada é a Thaís Soares, que é uma pessoa que, quando abre a boca, eu tenho uma carga de conhecimento absurdo sendo adquirido cada vez. Thaís, chega mais. Ei, pessoal. Então, sou a Thaís, sou Tech Lead aqui na Hotmart. Estou na Hotmart há quase 6 anos. Muito feliz, muito desses anos trabalhando sempre ali perto do Matador. E meu primeiro podcast, vamos que vamos. Nem parece ser o primeiro, já parece que tem uma naturalidade com o microfone, com a plataforma. Mas toda uma desenvoltura. Já. Vocês acharam? Então tá bom. Então, continuando, no último, a gente falou muito sobre o nosso checkout com o Renatão e essa nossa estratégia de internacionalização. Só que quando uma startup começa, ela tem uma série de desafios, principalmente de conseguir testar o seu negócio e tudo. E muitas vezes, dentro do seu desenvolvimento de software, começa ali como um monolito. E aí chega um momento que a gente tem necessidade de quebrar esse monolito. Quando que começou esse processo de quebra do nosso monolito, que a gente começou a migrar para microserviços, gente? Foi algo até natural, porque faz todo sentido para a Hotmart, né, ou para uma startup, quanto mais simples, direto e objetivo for a construção da solução, melhor, porque você consegue provar essa solução no mercado, ver se ela é aderente e consegue fazer com que a empresa comece a ter rentabilidade, a ter mais usuários e comece de fato a operacionar ali em produção. No processo de internacionalização, a gente preparou, né, todo o sistema, né, o ecossistema para suportar moeda, né, todos aqueles desafios que foram retratados no episódio anterior. E a gente observou que não fazia muito sentido a gente expandir internacionalmente com a mesma estrutura de plataforma, né, que a gente usava alguns frameworks antigos, e também como monolito, com a aplicação sendo um módulo único, gigante. E dentro desse módulo a gente tratava tudo, tanto a parte de criação de conteúdo, consumo de conteúdo e venda. Então imagina só, eu tinha que resolver um bug numa parte de criação de conteúdo. Acabava que eu tinha que implantar um código que é muito mais coisa daquilo ali, né? E um bloco inteiro. E esse deploy é lento, complexo. Então isso motivou a gente a identificar os principais módulos e a partir dali começar essa quebra. Fez todo sentido, sabe? Assim, foi no momento certo, eu acredito, sabe? Lógico que quando a gente começa essa quebra, você não pega uma montanha e transforma em areia. Então, você vai quebrando aos poucos, né? A gente começou com algumas equipes. Thaís, quando você entrou, já estava começando a ter esse formato dessas grandes equipes e tudo, né? Como que eram essas equipes e, principalmente, como que era o deploy, assim, nessa época? Então, quando eu cheguei na Hotmart, tinham assim 4 grandes equipes, assim. Tinha o Vulcano, que é a que eu conheci, né? Que eu entrei. Tinha o Club, que é a parte de conteúdo. A parte de pagamentos, né? Que a gente falava HotPay. E o Sparkle, que estava nascendo, assim. Começando a parte de mobile da Hotmart, né? E para virar a versão era
era bem assim, a gente tinha uma planilha, assim, cada dia tinha uma pessoa que ia virar a versão. Então a gente tinha uma planilha com uma escala, cada time tinha a sua própria escala. Só que acabava que tinha dependências, né? Tipo, o Vulcano, meio que a plataforma, o coração ali da Hotmart, todos os outros times dependiam do Vulcano. Então a gente tinha uma escala de virar a versão e demorava. Tipo, a pessoa que virava a versão, ela era responsável por analisar todos os pull requests que tivessem aberto, fazer a análise, mergear e no final virar a versão. Então era uma coisa que, assim, claro que depois a gente aprendeu que isso não era a melhor forma, né? Mas era do jeito que estava quando eu cheguei, né? Tava assim quando eu cheguei. Mas a gente ficava muito tenso, né? Porque se desse algum problema no merge, era aquela pessoa ali, o virador de versão, que tinha que resolver. E não era a pessoa mais indicada, né? Não tinha contexto. Então a gente tinha que ficar procurando quem que era aquela pessoa para ajudar e tal. E eu lembro, assim, que cada time virava uma hora, e aí, tipo, o Vulcano acabou de virar, e o clube precisava de alguma coisa, tinha que ir lá no Vulcano de novo, e era aquela coisa demorado, a gente tinha que ficar... Era automatizado, tinha um pipeline automatizado nessa época já, o Silver já tinha começado a fazer a gente já tinha um Jenkins, já era ficar vendo as caixinhas ficando verde, mas você tinha que ficar de olho, porque podia dar um problema e o virador de versão era o responsável ali. Então era meio tenso. Eu lembro que eu até combinei com o pessoal assim, vamos pensar numa janela aí de virar? Vamos combinar? Eu vou virar depois do almoço. E aí nesse dia que eu chegava na Hotmart, já chegava meio tenso, assim, que, nossa, hoje é meu dia de virar a versão. Aí eu já chegava e ia almoçar um pouco mais cedo, para logo depois do almoço já começava a olhar os PRs para não ter problema na minha virada de versão. E acontecia muito assim, de você acabar de virar a versão e chegar alguém, tem uma dependência aí no Vulcano, eu quero que você vire de novo. Eu falei, nó, vai ter que ser amanhã. Então a gente começou a ter algum controle, assim, mas percebia que, assim, beleza, quebrou, tinha 4 times, mas ainda estava muito dependente, né, assim, a gente tinha que virar as libs primeiro, aí tinha uma ordem, uma sequência. Eu lembro que eu cheguei na Hotmart, me passaram uma sequência, assim, dos pipeline que eu tinha que virar, e tinha que ir virando um por um. Então era bem... Que nostalgia lembrar né? disso, hein, Thaís? Só pra gente entender... desculpa, Thaís. Não, era outro papo, assim, de hoje, gente. Não dá pra comparar. Só comparando, assim, a gente falou um pouquinho de como que era nessa época, né? Que você tinha que tomar esse cuidado e tudo. Hoje, como que é quando você precisa virar uma versão? Hoje qualquer um vira a hora que quer e, tipo, assim, a gente tem umas boas práticas de não virar e sair da mesa, mas, assim, você vira a sua caixinha, né? Você, assim, agora que a gente tem os microserviços, você vira a sua caixinha, viu que ela tá tudo bem, tá saudável, pronto, tá tranquilo. Lá você virava não era um monolito, mas era um pequeno monolito, né? É interessante observar isso, é muito legal, porque hoje a gente já tem muita coisa automatizada. Então, no próprio ciclo de desenvolvimento, a pessoa vai abrindo PRs, os PRs vão sendo mergeados, aquilo já vai publicando automaticamente versões que ficam disponíveis para teste. Aí roda suíte de teste, né? Tem todo o ambiente de staging, que outras pessoas, dependendo do contexto que você está atualizando, outras pessoas no próprio ambiente de stage já vão usando aquilo, porque a gente tem um time de desenvolvimento gigante. Então, nosso ambiente de stage hoje, ele é crucial. Então, qualquer coisinha que sobe errado ali, os próprios devs ou de outros times já descobrem, reportam, né? A gente tem um certo nível de monitoramento e observabilidade de stage por conta disso. E naquela época, a gente tinha um ambiente de stage, era muito, muito incipiente ainda, né? Tinha muita coisa, era resolvido local. Os testes, né? Exatamente. Você falou dos testes, os testes era local. Então você tinha que rodar os testes na sua máquina. Aí você tirava um print, rodei os testes, tá aqui o meu print, eu posso provar. E aí você colocava no seu PR. Tipo, o teste não estava integrado na pipeline. Agora não tem como. Você faz o pull request, para abrir o pull request, roda teste. Depois que mergeia, roda teste. Integrado, automatizado. Não tem
A integração contínua evoluiu muito. A gente não precisa mais de postar esse print nessa prova, porque no próprio check do pipeline, o GitHub já vai mostrar aquilo, né? Isso é muito interessante porque a gente veio de um sistema único que tinha um certo nível de modularização, mas mesmo assim ele era muito acoplado. Então, para a gente começar a quebrar, naturalmente, essas primeiras quebras, elas infelizmente saíram um pouco acopladas também, né? Igual a Thais falou, a ordem certa de de executar as dependências ali certinho, e às vezes acontecia isso, você parou de rodar ali, na época eram dezenas de libs, né, que a gente começou. E na época você acabou de virar aquilo ali. Aí alguém chega e fala, por favor, eu preciso de urgente subir mais uma coisa. Se ela vai recomeçar de novo aquele processo todo. Eram mini monolitos, vamos assim dizer, né? Ainda tinha uma dependência, não era um microserviço totalmente independente, cada um com a sua base, né? Ainda tinha uma base compartilhada, então... A gente não quebrou a aplicação de uma maneira muito micro, né? Então... eram 3 grandes aplicações separadas, mas ainda que tinham um acoplamento forte, ainda inclusive compartilhavam uma parte da base, né? Então a gente tinha que ter um cuidado maior com relação a isso também, né? E cada aplicação tem seu ciclo, né? Então os times ali eram independentes e tinha liberdade para virar a hora que quisesse. Mas como o Vulcano era um time ali muito um núcleo ali, né? Vamos supor, qualquer coisa na Hotmart, a entidade produto é uma entidade que está em vários contextos do ecossistema inteiro, né? E o clube depende de produto, né? O checkout ele vende produto, na verdade vende oferta, mas está ligado a produto. Então tem toda uma interdependência. Na época as coisas eram mais amarradas e eram mais complexas. Então muitas viradas dependiam de uma atualização da plataforma. Infelizmente aí era esse sofrimento, essa questão de tipo assim, colocar janela não é algo saudável e produtivo, mas na época a Thais falou super bem, era útil, porque se as pessoas tinham uma certa urgência, elas sabiam, existisse uma rotina, era realmente uma rotina, para não pesar para uma pessoa só, a gente fazia escala, então várias pessoas entravam nessa escala, e quando a pessoa era novata, ela não entrava logo de cara, né? Ela era treinada primeiro, para depois, olha para você ver, hoje a pessoa no primeiro dia, com o ambiente todo, ela já consegue virar a versão, já consegue disponibilizar o código em algum ambiente, é algo completamente diferente, isso era muito mato. Só que para aquela época, eu que já estava na Hotmart há mais tempo, né, naquela época eu já tinha 2 anos de Hotmart, antes a virada de versão era completamente manual mesmo. Não, já era uma evolução. Já era uma evolução. Desse jeito que nós estamos falando, e eu cheguei na Hotmart, já fiquei maravilhada, que foi o primeiro pipeline que eu vi. Na empresa que eu trabalhava antes, o deploy nem era hot, tinha que parar o servidor, tirar o pacotinho, pôr o outro pacotinho e ligar o servidor de novo. Dava downtime, assim, viu? A gente, às vezes, eu virava a versão de madrugada, eu cheguei aqui, nossa, depois do almoço tá de boa. A gente era de madrugada. Então, tipo assim, já foi uma evolução, assim. E é interessante isso, né? Que a gente tá sempre melhorando, assim. A gente conta uma história e já tá muito melhor hoje. Então... bom rememorar essas coisas. Né? É muito legal, assim, ver o tanto que era sofrido, né? Eu lembro direitinho, era todo dia, independente, a Thais falou, né, que ela ficava tensa, mas assim, acho que era todo dia, o dia da pessoa vai versão, ela falou, nossa, eu vou perder pelo menos uma boa parte do dia focado nisso. Porque, assim, a gente estava iniciando o processo de PR, porque antigamente a gente não seguia essa política de PR, era código na master mesmo e segue a vida, né? Então a gente começou esse processo de PR para ter uma garantia de qualidade melhor, ter uma padronização melhor, né? A gente até comentou no episódio já do Renatão, vale a pena vocês assistirem, gente, que a gente tinha definido, né, que os códigos iam ser em inglês por conta do processo de internacionalização. A gente vislumbrava que no futuro ia ter uma equipe fora do Brasil, que de fato virou realidade. Hoje a gente tem devs de fora do Brasil. Então o PR ajudava muito nisso. Eram umas coisas parece meio bobo, mas as coisas não entram na cabeça naturalmente, né? Hoje é tudo natural, mas naquela época não era. Então, tem todo um processo, até mesmo a forma de desenvolver, né? A gente estava começando, uma das primeiras coisas que a gente fez foi separar o back-end do front-end. Então, a virada de versão do front era algo muito mais simples,
né? Não tinham tantas dependências assim externas e tudo mais. A do back-end já era mais complicado. E por aí, e aí a gente foi trabalhando e a gente sempre quis melhorar esse tempo, né? Porque se a gente ficar uma parte do dia, eu acredito que a gente demorava, se tudo desse certo, não tivesse problema nenhum, ninguém interrompesse no meio, pedindo para recomeçar, ou nenhum teste quebrando, ou nenhuma aplicação tendo problema para subir, eu acho que ia por baixo, assim, umas 2 horas, 2 né, horas, Thaís? com certeza. 2 horas. Aí, Porque eu tinha que ser logo depois do almoço, para eu garantir, porque eu tinha que ir embora cedo, tinha que pegar minhas crianças na escola. Então eu fazia ali 1 para 3, tá de boa, para alguém me interpolar lá para umas 3h30, eu resolver, e 5 horas já dá meu tempo, assim, de ir embora. aí quando dava problema, aí só Deus sabe, podia demorar 3, 4 horas, e às vezes podia, infelizmente, passar algum problema em prod, então tinha que voltar a versão, reverter, e a volta de versão era algo completamente traumático, porque era basicamente um novo deploy voltando o que estava rodando antes, né? Não era algo que hoje é simplesmente voltar uma imagem no Kubernetes, que é rapidinho, né? Você tinha que desfazer muita coisa ali, às vezes a gente não tinha uma prática igual tem hoje, às vezes criava-se interdependências, né? Então não era simplesmente você podia desfazer ali, tinha outras coisas que dependiam daquilo que subiu também, então as coisas não eram tão simples assim, dependendo do cenário, a pessoa agarrava mesmo, aí acabava, era 7 horas, 6 horas, né? Uhum. Tinha dessas coisas, acontecia. E 2017 também, outra coisa. Oi. No fio. Microfone. Ah, tá. Também. Você bateu no fio. Tava as interferências. Só isso. Outra coisa também que a gente teve aí nesse ano foi que a gente teve a primeira Black Friday da Hotmart. É verdade. E aí, nesse cenário que tava, né? Como foi essa experiência, né? Pra galera que tava ali atrás, né? No fronte de guerra com a tecnologia. Você lembra, Thaís? A Black Friday, eu acho que foi tipo assim, faltava 2 semanas pro dia da Black Friday, e alguém teve não foi bem perto, assim, e alguém teve a ideia de vamos ter Black Friday na Hotmart. Eu acho que foi bem caótico, assim. Assim, a falar o tempo do prazo, eu não vou lembrar certamente, mas a gente foi a primeira vez que a gente realmente quis transformar a Black Friday em uma data relevante para o negócio, e deu super certo, por sinal. E para a gente, que é da equipe técnica, foi muito interessante, porque a gente teve que acelerar a questão de teste de carga, né, acelerar algumas melhorias no código. Isso é muito positivo, porque no final das contas, a gente acaba tendo um sistema mais maduro. Né? Eu não recordo assim questão de prazo, mas foi algo que a gente dedicou bastante mesmo, né? Fica muito concentrado naquilo. E a gente naquela época ainda não rodava com container, igual é hoje. Então, para escalar as nossas aplicações, a gente tinha que fazer um provisionamento manual mesmo. E a gente não tinha equipes dedicadas para isso, eram os próprios devs que resolviam isso. Não tinha equipe de DevOps. Então, a gente meio que fazia alguns cálculos, observava e provisionava a infra. E ficava sempre ali monitorando para ver se não precisava subir mais máquinas, coisas do tipo, mas era completamente manual, assim. Tanto para Black Friday, que foi um mega grande evento, ou para quando acontecia naquela época alguns lançamentos que a gente brincava internamente, assim, que eram lançamentos malucos, que envolviam uma audiência forte e tudo mais, e a gente não tinha uma estrutura escalável automaticamente também. Então a gente tinha que ir lá essa semana, né? Pré-escalar e deixar. Vai ser tal hora o lançamento. Eu lembro que chegava, hoje tem lançamento de... Acho que atualmente na Hotmart você nem sabe que tá tendo lançamento. Tipo assim, o dev nem sabe, a não ser que seja alguma coisa muito específica do seu time. Muito fora da curva, né? Assim, você não sabe, tá tendo lançamento o tempo inteiro. Não, era um evento. Hoje tem lançamento de fulano de tal. Nossa, mãe, e aí, o que a gente tem que fazer? Eu ficava meio tensa, assim, porque... Não, vamos monitorar, vamos ficar de olho, não vamos virar versão, né? Um monte de regrinha, assim.
Quem quiser aprofundar assim, mais sobre a nossa estrutura de DevOps, como ela evoluiu bastante aí no final de 2017, 18, 19, a gente tem o nosso primeiro episódio do podcast aí, junto com o Fábio Viana, o Silvia, a Ryoga, no qual a gente fala um pouco mais e aprofunda nesses pontos, né? Mas eu lembro, assim como a gente tem esses movimentos externos que a gente comunica para fora, que a gente conversa, a gente também tem os nossos eventos internos, que a gente também troca, a gente conversa, que a gente aprende aqui internamente. E uma vez, uma conversa com o Abramo, ele falou, né, que antigamente chegava e falava assim, um creator chegava e falava para ele, gente, vamos fazer um lançamento e vou colocar 5.000 pessoas dentro da plataforma. Ele já tinha que bater o telefone para a equipe do checkout, os devs já ficavam sabendo, falava, gente, vai ter lançamento hoje, pá, não sei o que lá, tal pessoa vai lançar, e aí que nem você falou, Thaís, já ficava todo mundo, nossa, tal pessoa vai fazer o lançamento hoje, já sobe máquina para esquentar, pá. Hoje em dia, chega um creator e fala assim pro Abramo, não, eu vou colocar 20.000 pessoas dentro do sistema de vocês. O Abramo dá gargalhada na cara do creator, no sentido de que, isso aí eu não vou nem avisar o pessoal, porque a gente criou robustez dentro dos nossos sistemas. Auto né? scale, muito... A gente evoluiu muito nessa questão de DevOps. Muito, muito. Então, a gente fica bem mais tranquilo agora com os lançamentos, né? Não afeta tanto, né? Mas como que foi assim, essa mudança, né? Pensando principalmente ali o desenvolvimento de software, né? Como que foi? Como que era antes, assim, essa questão de pré-escalar e tudo para um lançamento maluco e depois com os containers, né? Nossa, é uma coisa completamente diferente, assim. Uma coisa muito inerente da Hotmart, está muito impregnado na nossa cultura, é o aprendizado sempre, sabe? Então, sempre que a gente sofria com algo, né, a gente vinha sofrendo, igual a Thaís comentou com lançamento, com disponibilização de versões, deploys, né? Sofrendo também com essa tensão de eventos que a gente tem que fazer o auto-scale na mão e tudo. Então, a gente começou a buscar soluções para a gente evoluir o nosso ecossistema como um todo, né? Tanto em nível de aplicação, que é começar a desacoplar mais as coisas, fazerem de fato as aplicações serem completamente independentes uma da outra, né? Ser capaz de voltar a versão de um pedaço, né, da plataforma sem afetar o resto inteiro, né? Então os times começaram a ser mais estruturados para isso também. E também a questão do container, né? Que a gente viu que escalar máquinas EC2 na AWS no braço, né, praticamente na mão, assim, não é produtivo e não é também a melhor solução. Então, na época, a gente começou a buscar usar container. Então, foi todo aquele estudo, todo aquele trabalho de dockerização, né, que você ia ter que fazer em todas as aplicações. Esse foi o primeiro passo. Não sei se você lembra, Thaís, a gente começava a pôr Docker em cada aplicaçãozinha, criar as imagens base. Eu lembro. E completando aquilo, e depois foi assim, bom, já tem Docker, agora onde que a gente vai rodar esse negócio, né? Como que a gente vai rodar? E naquela época, era mais ou menos 2017, a gente começou ali final de 2016, a gente já começou a falar disso, mas 2017 quando a gente virou tudo mesmo, sabe? E o Kubernetes estava muito em alta, até hoje tá, mas naquela época estava num hype muito maior. Então a gente encarou de ir para o Kubernetes, só que o que a gente fez? A gente falou assim, bom, vamos manter produção do jeito que a gente está e do jeito que a gente conhece e que a gente sabe que funciona e onde a gente não apanha, que a gente consegue entregar produto. E vamos montar todo o nosso ambiente de desenvolvimento e staging usando Kubernetes e Docker. E foi feito isso, né? E naquela época não tinha na AWS o Kubernetes gerenciado, que é o EKS. Uhum. E a gente começou a enfrentar, né, ali aquelas dificuldades, aqueles perrengues de manter um cluster Kubernetes no ar, na unha, né? E as criticidades, porque se o no-master do Kubernetes falha, cai o seu cluster inteiro, entendeu? Então tem uma série de problemas e vale muito a pena vocês irem no episódio de DevOps que o Viano, o Silvia e o Ryoga detalham bem essa fase. Então a gente primeiro vamos usar algo gerenciado, que na época a AWS oferecia o EKS. Desculpa,
o ECS. Então, o primeiro passo foi isso, a gente plantou o ECS. Aí eu lembro de um negócio muito legal, que aí a gente foi a primeira vez que a gente começou a conviver com Terraform na Hotmart. Porque todo esse ambiente começou a vir via código, porque antes era tudo muito manual. Entrava no painel e criava a fila. Entrava no painel. Exato. Ou via AWS CLI. Aí você lembra, Thaís, os devs com Terraform? Todo mundo, qual que é isso? Como é que funciona isso? Exato, né? Foi. E também isso permitiu, assim, a dockerização das equipes também, se você for pensar, né? Você consegue fazer os sistemas, criar os microserviços e criar os times menores, mais especialistas, né? E que não tem tanta dependência, né? Consegue andar mais independente e aumentar a qualidade, né? Questão de testes e trazer mais qualidade para o time e para o produto como um todo, né? Aí já foi mais fácil, que a gente já conseguia rodar os testes já num ambiente de stage, né? A gente criou de fato um ambiente bem mais robusto para poder fazer teste, validação. A gente já tinha implantado também o Sonar para poder fazer validação de qualidade do código. Aí a gente começou a configurar o Quality Gateway, que o Quality Gateway ele é algo que você define alguns thresholds na aplicação, de cobertura, de qualidade de código mesmo, né? Ele faz as análises e vai bloqueando ali o pipe se não está naquele padrão, daquele jeito. Aquilo vai ajudando a melhorar a qualidade, porque às vezes você está num ciclo de manutenção e de evolução tão ferrenha em cima de um mesmo sistema que aos poucos a qualidade vai caindo porque as pessoas estão focadas em subir código, entregar feature. E nem tá percebendo que tá caindo, né? Se você não tem uma baseline ali, né, para te mostrar, então... Às vezes, as equipes é uma coisa que a gente não citou até então, mas cada época dessa que a gente está evoluindo na história, tenham em mente que os times vão crescendo, então novas pessoas vão entrando. Então, aquele negócio de uma pessoa virar a versão por dia e essa pessoa olhar todos os pés já não cabia mais. Não fazia sentido, porque você olhar todos os pés quer dizer que você tem que entender do sistema todo, né? Coisa que não tem nada a ver com você não participou daquela definição, você não tem aquele contexto. Aí, outra coisa que evolui também, que aí cada time menor consegue avaliar os pairs do seu time e ter mais contexto e trazer mais qualidade naquela avaliação, que no começo era só... Aí a gente puxa um outro gancho, né? Porque antes, como a gente tinha uma equipe menor e uma pessoa olhava tudo, meio que se os códigos não tivessem ali mais ou menos no mesmo estilo, ele saía, né, pedindo alteração, change request, porque tudo seguia o mesmo padrão. Com a quebra dos times e a quebra de equipes menores e mais pessoas avaliando PRs, como que você garante isso, né? Porque, sei lá, o Walter pode pensar de um jeito, ele pode estar novo na empresa, não está nem alinhado ainda nas diretrizes de qualidade, ele leu um código da Thaís, tá mais ou menos, ele fala assim, não tem problema não, ela tá com pressa de subir, então eu vou mergear aqui e pronto, né? E aquilo ia degradando a qualidade do código, e isso... logo de cara pode parecer que é uma besteira, mas se a gente começa a ter uma rotina dessa a longo prazo, depois o sistema fica impossível de manter, né? Você vai fazer qualquer alteração nele, você gasta muito tempo. Aí é muito importante, né? Porque a gente começou a automatizar isso, levar esses checks, essas validações para o Sonar. Então, o projeto, ele sempre passava, por exemplo, em um belo dia, um Sonar de um projeto gritava. Aí o dev, eu tentei virar a versão aqui, o negócio gritou. Por quê? Porque ele extrapolou as condições já previamente setadas. Aí você tem que pegar lá o report do problema e sair arrumando, né? O que aconteceu? Entrou códigos que não estavam de acordo com o padrão ali de qualidade. Aí começa a ter também demandas de... arrumar os débitos técnicos, as dívidas técnicas ali dentro daquele código, né? E por aí vai. Somado a isso, tem a questão dos próprios lançamentos, né, e dos grandes eventos, porque sem container, o que a gente tinha que fazer?
se a gente precisava, por exemplo, aumentar a CPU, a memória, a capacidade da máquina, a gente tinha que criar uma máquina nova. Nem lá na AWS, lá no menu, ou via AWS CRI, e criar uma máquina nova mesmo, de fato, uma EC2. Então não era algo rápido de fazer. E também para poder escalar, né? A gente tinha que preparar as máquinas. Então a gente criava as imagens lá e ia lançando máquinas novas. Com o container, isso tudo mudou, porque as configurações de capacidade, memória, CPU, eram configurações que a gente passava via JSON, né, que o Terraform rodava aquilo e aplicava, né? Então, e também o número de réplicas virou um parâmetro. Então, você poderia configurar o aumento, a diminuição de réplica muito fácil. Muito, muito mais fácil. E tem uma vantagem, né, Thaís? A gente rodava o pipeline, ele ficava verdinho, a gente sabia que a versão ia estar lá disponibilizada com menos risco de dar problema, né? Exatamente. E é muito doido assim, né? Porque isso é uma moldura que a gente criou por conta do mercado, né? Por conta como a própria Creator Economy foi mudando, foi se adaptando e tudo, né? Então você pega antigamente que a galera ia lá, fazia alguma coisa, abria o carrinho e ia ficar divulgando e chamando as pessoas, e não chamava as pessoas direto pro carrinho, chamava para uma página, e dessa página você ia lá, selecionava o produto, colocava no carrinho, depois você ia pro checkout, depois você ia fazer a compra, né? E nos lançamentos essa lógica muda no sentido de que eu vou encurtar o caminho. Entende? Já começou a mandar um link direto do checkout para só você ir lá e pagar. Uhum. Ou seja, não tinha uma página antes e tudo. Ou seja, a robustez não ficava numa página anterior, ficava no próprio checkout. E então a gente teve que fazer essa mudança porque a galera começou a fazer uma live, aquecia os seus possíveis clientes e puf, abria lá o link e todo mundo ia de uma vez. Todo mundo ao mesmo tempo, né? E para quem é mais novo, hoje a gente vive no mundo assim, das lives, né? Das transmissões ao vivo, em diversas plataformas de mídias sociais, todos suportam isso, né? Listas de transmissão, grupos no WhatsApp, grupos no Telegram, aquele tanto de audiência junto ali, né? Naquela época, eu lembro direitinho, muitas das comunicações com os leads, com a audiência, era totalmente assíncrono por e-mail. Né? Então, aquela avalanche, aquela onda que chegava na aplicação, ela era muito diluída, né? Porque não era ao vivo ali. Hoje não, hoje a gente está numa era de live, né? Então, uma pessoa que tem uma audiência muito grande, ela consegue reunir milhares de pessoas ao mesmo tempo e direto ela solta um link, porque ela sabe que o nosso checkout vai aguentar. Então, a estratégia é essa, vou botar numa página que eu sei que vai suportar esse tráfego todo chegando de uma vez, né? Porque a gente se preparou para isso. E foi muito legal porque a gente foi muito alinhado com esse movimento da Creator Economy mesmo, né? De como que conversa com a audiência, né? Como que vai esquentando o lead ali, como que vai preparando as pessoas para o grande dia D, né? Que é o dia que eu vou lançar meu produto, que eu vou abrir meu carrinho, que vão ser vagas limitadas. Então, se a pessoa que quer mesmo comprar comer mosca, ela não vai acabar ficando sem vaga, né? Então, a gente tem acaba recebendo muito tráfego intenso nesses momentos, né? E naquela época não existia, não tinha essa cultura que tem hoje. Só que o mercado mudou mais rápido do que a gente, né? A gente também tem que admitir isso, né? E quando começou essas lives, assim, quando começou a ter... Não a live propriamente dita, mas quando começou a ter esses movimentos de lançamento mais agressivo. Como é que era, assim? Como é que a gente recebeu esse primeiro? Como é que foi aqui dentro da Hotmart? A gente fazia eventos e war room, né? Para esse acontecimento, né? Então, separava as pessoas, né? E quem deveria acompanhar aquilo ali. Na época, a gente fazia muita coisa presencial, mas dependendo do horário do lançamento, a gente encontrava remoto mesmo, porque tinha lançamento que era de madrugada, né? Final de semana. Aí variava bastante, assim. E o legal é que esses lançamentos, eles não vinham do nada. Então tinham toda uma conversa com o comercial ali, com o Abramo, então a gente recebia e meio que a gente montava um calendário com isso, sabe? Aí isso permitia também, ao mesmo tempo, a gente preparando
por exemplo, olha, tal, daqui 15 dias, daqui um mês vai ter um lançamento que tem uma expectativa de X mil leads, né, uma conversão, uma taxa de conversão de tantos por cento. Então, a gente começava a testar a aplicação ali para ver se ela suportava aquilo, né? Fazendo vários testes de carga, fazendo melhorias em pontos que a gente já sabia que precisava de melhorar, mas que ainda não tinha necessidade, que não era o momento. Então a gente começou a ter essas rotinas, né? E a cada vez mais sempre melhorando, sempre evoluindo. Esse que era o conceito. E quando a gente passava por algum perrengue, né? De, começou um lançamento, você começa a acompanhar um número ali. Aí você vai ver que aquele número não tá bom. Você já tem a tendência que aquilo pode dar ruim, né, em algum momento. Tipo, chegou no limite de memória da aplicação, o CPU do banco tá aumentando muito. Então, naquela hora, a gente tem que reagir muito rápido para tentar mitigar aquilo ali, entendeu? Então, esses mecanismos, né, a gente também foi evoluindo também, para a gente poder suportar essa grande massa, assim. É muito legal, porque antes era muita coisa síncrona, né? Então a gente começou a mover para fazer que os sistemas eles conversem de maneira mais assíncrona, que seja mais fácil lidar com cadência, né? Eu dou um exemplo clássico aqui, uma coisa que é crucial em venda de produto digital, né? Que é um produto que você não vai receber na sua casa via entrega, via delivery. É o acesso ao produto. A pessoa comprou, ela quer acessar. Ela precisa de uma confirmação de que deu certo, né? E o e-mail do deu certo não quer acessar certo, o conteúdo. Tem que chegar na hora. Assim, eu saio do checkout, vai lá no meu e-mail, cadê? Aí eu comprei, eu quero ver o que eu comprei, né? Eu quero baixar meu e-book, eu quero. Então a gente tinha que fazer. Assíncrono, mas não podia demorar muito, né? Exato. Mas aí, se a gente faz algo... No início, a gente já teve, né, esse fluxo síncrono, com certeza, claro, né? Mas o síncrono, o que acontece? À medida que vai aumentando a demanda, aumentando o volume, os sistemas vão ficando mais degradados, acaba que ninguém recebe nada. A verdade é essa, porque dá erro e a gente depois tem que reprocessar aquilo ali, gera um gargalo. O assíncrono não, você vai cadenciando. E à medida que a fila vai aumentando, você pode aumentar o número de consumidor, que você vai acelerando cada vez mais a entrega. É isso que a Thaís falou, as pessoas, se elas não recebem alguma confirmação ou acesso na hora ali, elas começam a desconfiar. Então, peraí, será que eu acabei caindo num conto do vigário aqui, que realmente não, esse conteúdo prometido aqui não existe, e aí a pessoa cobra um reembolso, né, se ela está desconfiada. Então é muito importante. Hoje, por exemplo, as pessoas acessam, logo depois da compra aprovada, na tela de obrigado checkout, já tem um link para ela cair no clube lá e acessar o produto dela. E é isso. Eu acho que um ponto, assim, que você trouxe, Matador, de que antigamente a gente não tinha a reputação que a gente tem hoje, né, como Hotmart, né? Então era uma marca pequena, desconhecida e tal. Então eu tava comprando do Creator X. Aí do nada recebo um negócio da Hotmart. Eu falei, putz, esse é o link errado. Deu ruim. Então, se eu não recebo a confirmação ali na hora, já vou correndo pro reembolso. O reembolso é ruim para todo mundo, assim, né, que tá envolvido, né? A pessoa que não recebeu o produto, o creator ali que não conseguiu realizar a venda, nós que não conseguimos efetivar e dar esse suporte. Mas bom que hoje em dia isso mudou. São muitos anos aí de resistência e principalmente contando com os nossos desenvolvedores, né, para melhorar sempre o produto, ter essas perspectivas de mercado e aumentar isso, né? E junto com isso também, para acompanhar esse mercado, acompanhar essas demandas, a gente precisou começar a aumentar as equipes, né? E Thaís, como é que foi assim? Você comentou que junto com a dockerização do sistema, a gente dockerizou as equipes, eu inventei né? esse termo aí, mas foi, né? Que a gente começou a precisar, assim, já que a gente aí depois evoluiu, depois um pouco em 2018, já começamos a fazer o primeiro microserviço mesmo, foi o Listbox, depois teve webhook e tal. Aí a gente conseguia ter equipes menores, né? Então a gente começou a ter, acho que em 2019, squads, aí cada um cuida do seu cada um, né? E aí você consegue ter mais contexto, né? Mais qualidade ali. Então foi tipo, o Vulcano tinha 20 pessoas, já não dava mais, né? Não tinha nem gestor, né? Tinha dois team leader, né? Que a gente chamava, assim, não tinha nem gerência. Aí começou a quebrar em squads, aí chegou o nosso primeiro gestor,
E para organizar, né? Quebra também tem que ter alguém ali centralizando as movimentações, né? As demandas. E o clube também separou a parte de conteúdo da parte do... Como é que chama? Da administração? Tem o player também. O player, o clube aluno, o clube produtor, né? A parte do clube também era separado. No HotPay também começou a ter a divisão de internacional, começou a ter um time específico de internacional, um time específico de assinatura, né? Que são os produtos de recorrência. Então começou a ter mais. E a Hotmart foi crescendo, né? A gente já não conhecia todo mundo mais. A gente não tinha, tipo, tô lá virando versão lá naquele esquema, aí dá um problema, é fulano, eu sei quem que é, eu sei onde ele senta. Não tinha mais isso, né? Não sabia. E mesmo no presencial, tá? Isso é antes da pandemia, né? Isso tudo antes da pandemia, Você sabia onde que a pessoa sentava, você podia ir lá, e não tinha mais isso, né? Já era separadinho, então... E não tem mais aquele negócio também, quando você separa, quando a gente lida com produto, é muito importante que as pessoas envolvidas com aquele produto diretamente dominem muito aquele negócio, porque você vai contribuindo, né, como desenvolvedor para a evolução daquele produto. Então, nesse ponto, quanto mais regra de negócio, mais especialistas você for ali, aquilo vai ajudando e tendo mais produtividade para acelerar o desenvolvimento daquele produto. Então, a gente mudou meio que o modelo de trabalho, porque a gente tinha uma equipe muito grande que atendia demandas, né? Aí tinha uma fila de backlog, né, Tati? Você lembra? A gente começou a ter um kanbanzão lá, e chegava os tickets e cada um pegava os cards e ia atuar naquilo. Mas às vezes você precisava de... igual o Renatão falou, a gente evoluiu muito nessa disciplina de como desenvolver um produto, na área de produto em si, né? Porque às vezes, sei lá, você tem um backlog grande, mas uma parte dele é essencial e prioritária. Então você paraleliza em vários times. Você não precisa de julgar aquilo num pool de pessoas gigante, cada um trabalhar individualmente numa tarefa sem ter o apoio do próprio time, né? É muito legal quando você tem um conjunto de pessoas trabalhando para resolver determinados problemas ali, pensando junto também. Incrível. E se eu pudesse, eu continuaria conversando aqui, sabendo dessas histórias, os detalhes, pelo menos mais umas 7 horinhas, né? Mas agora, já chegando ao final dessa nossa conversa, eu sei que ainda tem mais história e tudo, e que o podcast não acaba aqui, né? Ainda temos muitas coisas, né? Aqui a gente está finalizando a nossa primeira temporada, aqui a gente está falando um pouquinho das nossas histórias, como que as coisas evoluíram e como chegaram, assim, nesses pontos, mas que a gente ainda vai continuar e vamos evoluir, e vamos aprofundar, e vamos acrescentar muita coisa. Mas para a gente já caminhar aí para o final, eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês, né? Então, o que as pessoas que estão nos ouvindo podem e devem fazer para garantir um escalonamento dos seus produtos? Pensa aí, Thaís. Eu filho. Não, tanto faz. Você pode cortar essa partezinha do tanto faz, esse silêncio constrangedor. Acho que... Escalonamento dos produtos. Boa prática para poder escalar. Dividir para conquistar, né? Eu acho. Essa questão de quebrar você tem um problemão. Você não consegue resolver uma coisa grande. Então você quebra ela em pequenos problemas, né? Usa toda a sua experiência, né? Sua sua carga. Se você é novato, saiu da faculdade, beleza, usa os seus TPs. Se você já trabalhou em outra empresa, você sempre assim, você quebra o problema grandão em pequenos problemas. Então, tipo, se for pensar, o monolito quebrou em sistemas ainda grandes, mas acoplados, mas já quebrou, depois quebrou mais, os times. Então, você divide, você quebra a complexidade, né, modulariza, para você ter controle sobre ela. Então, acho que é isso, a gente faz isso com tudo na vida, né? Você acorda de manhã e pensa tudo que você tem que fazer no dia. Você não sai fazendo tudo uma vez, você vai aos poucos. Então, essa noção assim, de saber qual que é a parte que dá para quebrar e paralelizar também quando você quebra, né? Você quebra o problema em mini problemas, você
ver se não tem dependência. Então, beleza, se não tem dependência, eu posso paralelizar. Consigo pôr uma equipe fazer uma coisa, outra equipe fazer outra coisa. E isso vai replicando, né? Isso replica, assim. Replica no sistema, replica nas equipes, replica na sua tarefinha que você recebe ali. Essa tarefa aqui eu preciso conversar com alguém. E essa outra aqui eu consigo atacar. Então, beleza. Eu já vou mandar a mensagem aqui para a pessoa que enquanto chega a mensagem lá e ela vai me responder, eu vou fazendo essa aqui que eu já consigo, para quando eu terminar essa daqui, eu já volto lá, ver o que a pessoa respondeu, né? Então, eu acho que é tudo, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que a Thaís falou muito bem, assim, resumindo, é dividir para conquistar. Eu acho que quando você está tentando resolver, né, criar um sistema para resolver um problema, né, e criar uma solução para aquilo, é muito importante, assim, tecnicamente falando, você dominar aquilo que você vai fazer, né, porque aí você vai conseguir fazer mais rápido, igual a Thaís falou. Você é uma pessoa tá muito no início ali, né, tem mais experiência na faculdade, usa o que você já aprendeu na faculdade e tem mais domínio, né, uma coisa ou outra, faz experimentação, faz teste, mas é muito importante você tentar identificar o que é a principal coisa, né, que é pegar o conceito de MVP mesmo, né, que o que é realmente crucial e que dá mais valor, que você vai conseguir validar se vai resolver, você vai começar a resolver aquele problema lá, ataca aquilo, né? A tecnologia, ela é um detalhe para aquele problema, né? O primeiro você tem que resolver o problema de negócio mesmo, então você tem que optar pela tecnologia que você vai conseguir desenvolver rápido, né? Subir e ela vai suportar por um tempo, né, no ar. E à medida que você vai validando aquilo, você está vendo que realmente você está no caminho certo, né, o mercado vai te dizer isso, né, os usuários vão te dizer isso, você começa a evoluir aquele negócio, incluindo mais features, né, subindo outros módulos, e vai chegar no momento que você vai ter que revisitar aquelas decisões arquiteturais, né, evoluir também a parte técnica, porque tecnologia é um ciclo, né, uma hora você segue por um caminho, aí depois você vê, nossa, agora eu preciso de refatorar, né? Igual eu citei aquela parte, né? A gente tinha coisas síncronas que, como as aplicações, as demandas cresceram, a gente começou a ter que refatorar e aplicar uma arquitetura mais assíncrona para poder suportar as demandas e permitir paralelizar esse tipo de coisa, né? Vai entrar mais pessoas também para ajudar e as coisas vão deslanchando. Mas eu acho que o principal, assim, a frase é isso aí que a Thaís falou, é dividir para conquistar mesmo. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a ilustre presença de vocês, os nossos convidados e também você que não está nos ouvindo até aqui. Não percam os nossos próximos episódios. Aqui a gente encerra a primeira temporada e depois a gente vai começar a segunda. Lembrando que a gente lança quinzenalmente os nossos episódios. E para mais conteúdo de qualidade, acompanhe aí o PodDev. Muito obrigado, gente. Abraço, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado a vocês também.